Doutor, em tempos de excesso de informação, tanto na mídia, como informações via WhatsApp, Facebook e outras mídias sociais, e temos alguns medicamentos que são recomendados. Está aí hoje na mídia, no WhatsApp, nas redes sociais, cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, nita e outros medicamentos. Qual a sua avaliação sobre esses medicamentos? Se o senhor pode dar uma avaliação sobre isso. E o que é que o senhor pensa sobre esse conteúdo? Bom, em primeiro eu queria destacar que a medicina, ela nos últimos anos tem focado muito nas evidências científicas, né? A evidência científica ideal é aquela em que se faz um estudo, se testa uma situação contra um placebo, ou seja, um grupo de pacientes sem saber utilizam uma medicação que está em teste, e um outro grupo, que é um grupo que vai ser usado para comparações, ele usa um comprimido, ele não sabe que ele não tem uma substância ativa, não tem medicamento, e depois os resultados são comparados, e é assim que é a maneira ideal de avaliarmos a eficácia de um tratamento. Só que nem tudo que a gente faz na medicina é baseado em evidência, porque não há como se fazer estudo para contemplar todas as situações possíveis. Muito do que eu faço na cardiologia é de fato baseado em evidência. Nós temos um arsenal muito grande de estudos mostrando que as medicações funcionam, trazendo tranquilidade para o médico, para o paciente, de que aquela medicação não só é eficaz, mas ela também é segura. Mas algumas das medidas que nós adotamos, elas são extrapoladas do estudo. Se aquele estudo foi feito para um grupo de pacientes até 60 anos, por exemplo, e eu estou usando uma medicação para hipertensão, eu posso extrapolar aquele resultado para um grupo de pacientes de maior idade. Eu sei que a medicação funcionou para um grupo mais jovem, ela vai funcionar também, muito provavelmente, para um grupo mais idoso. Mas eu preciso ter cuidado ao adotar essa conduta. Eu preciso monitorar mais de perto o meu paciente, afinal de contas ele tem mais comorbidades, ele é um paciente mais idoso, que traz algumas diferenças. Não há tempo para a gente ter muita evidência durante a pandemia, né? Os estudos estão sendo realizados, existem muitos estudos em andamento, mas a pandemia está continuando aí a todo vapor. Nós temos um número muito grande de pessoas que pereceram, que faleceram em função da pandemia. Temos um número muito grande de famílias que estão sofrendo, e a gente precisa tentar oferecer algo, mesmo baseado numa evidência mais fraca. A gente costuma dizer que a melhor evidência, a evidência que a gente deve usar é aquela melhor que a gente tem disponível no momento, né? Existem opiniões de fatos que são divergentes, há um debate muito intenso no meio médico. Isso não é só a nível de política, né? Existe um debate político envolvendo as medicações, mas existe um debate muito quente no meio médico, tentando definir se aquela medicação que está sendo preconizada é realmente adequada, se ela funciona ou não. Eu vou emitir uma opinião que vale até o dia 8 de julho, né? Preciso frisar porque as coisas podem mudar. Existem um arsenal de medicações, a hidroxicloroquina, a cloroquina, azitromicina, ivermectina, anita, vitamina D, zinco. Existem medicações que não estão disponíveis aqui no Brasil, exemplo do Remdesivir, que é uma medicação que mostrou diminuição do tempo de internamento no estudo realizado nos Estados Unidos, mas ela não está disponível aqui. Existem algumas outras. Essas que eu citei inicialmente, elas já fazem parte de alguns protocolos que estão sendo aplicados em cidades aqui do Brasil. A hidroxicloroquina, azitromicina, faz parte de um protocolo do Ministério da Saúde. Então, numa situação de diagnóstico de COVID, a orientação que eu dou para os pacientes é: procure um médico, faça uma avaliação e defina, em conjunto com esse médico, que tratamento você deve adotar. Isso falando de tratamento. O médico vai avaliar a condição do paciente, condição clínica por conta da doença, vai avaliar se há alguma comorbidade ou algum sinal de acometimento dos órgãos. Porque, de fato, são medicações muito conhecidas, que são usadas para condições simples. Hidroxicloroquina e cloroquina são usados para tratamento de malária, por exemplo, são usados para tratamento de doenças reumatológicas,
são seguras, o risco é muito pequeno de efeito adverso. Toda e qualquer medicação tem risco de efeito adverso, mas a gente tem que entender que nós estamos lidando com uma situação diferente, como eu falei anteriormente, há acometimento direto do músculo cardíaco. Uma coisa é o efeito da medicação no miocárdio, no músculo cardíaco normal. Outra coisa é num paciente jovem que tem uma miocardite. E ele está cansando não porque tem apenas um acometimento pulmonar, mas ele tem um acometimento cardíaco. Aquela medicação no miocárdio inflamado vai gerar uma taxa de arritmias maior. Isso pode gerar desfechos indesejáveis, né? Mas em conjunto com o médico, o paciente vai ter a segurança daquela indicação. Então, de minha parte, não há oposição alguma ao uso dessas medicações, né? Eu não tive a oportunidade ainda de prescrever para nenhum paciente, mas eu te digo que se algum paciente aparecer com Covid no meu consultório, eu irei realizar o atendimento e prescreverei as medicações. Mas eu estou convicto de que o mais importante é a avaliação clínica, a história clínica do paciente, os sintomas e a avaliação de dados como a saturação de oxigênio no sangue, que simplesmente pode ser obtido por um equipamento muito simples e disponível nas unidades. Isso me permite, por exemplo, definir qual é aquele paciente que deve ficar para usar a medicação internado ou aquele que pode ir para casa. Há também como se fazer uma estimativa de risco baseado no acometimento pulmonar do paciente. Se o paciente tem um raio-x muito alterado, se eu mando o paciente para uma tomografia, eu consigo também estratificar o risco e definir qual a melhor situação. Eu ressalto que é interessante que os pacientes tenham em mãos ou façam, antes de iniciar as medicações, um eletrocardiograma. E a recomendação, tanto pelo protocolo do Ministério da Saúde, quanto pela Sociedade de Cardiologia, a orientação de se repetir esse eletrocardiograma 48 horas depois do início para monitorar se ocorreu alguma alteração. As medicações são seguras, existem as particularidades em relação ao paciente que pode ter acometimento cardíaco no COVID, mas um monitoramento de perto e uma discussão com o médico pode definir qual a melhor estratégia segura.